Tudo indica que Rússio foi desassociado de vez da torre de vigia. Vamos observar por que eu acredito isso. Olha, quem conhece as Testemunhas de Jeová sabe muito bem que o fundador da torre de vigia foi Charles Taze Russell. Russell foi considerado o escravo fiel e discreto até por volta de 1927. Então, Russell tinha uma grande aceitação, grande respeito, uma grande admiração pelas Testemunhas de Jeová e também pelos atuais estudantes da Bíblia. Mas atualmente, as Testemunhas de Jeová afirmam que Russell não faz parte do escravo fiel e discreto, que agora é chamado de escravo fiel e prudente. Porque esse escravo fiel e prudente, ele só foi escolhido em 1919 e Russell morreu em 1916, por isso ele não poderia fazer parte do escravo fiel e discreto, porque ele morreu em 1916 e o escravo fiel e prudente só foi escolhido por Jesus em 1919, segundo a Sociedade Torre de Vigia. Então, portanto, Russell não podia fazer parte do escravo fiel e prudente, porque em 1916 ainda não tinha sido escolhido esse grupo de pessoas. Também nós sabemos que foi construída uma pirâmide lá na sepultura de Russell. Lá onde o Russell foi enterrado, foi construída uma pirâmide em miniatura. Essa pirâmide tinha o nome de Russell e tudo. E Russell ele morreu acreditando que a pirâmide de Gizé era uma Bíblia de pedra. Isso mesmo. Ele considerava a pirâmide de Gizé como uma Bíblia de pedra. Inclusive, as medidas dessa pirâmide eram medidas, segundo Russell, medidas proféticas, onde ele encontrou a data da segunda vinda de Cristo, encontrou a data do Armagedon e muitas outras datas proféticas. O ensino em torno da pirâmide de Gizé foi rejeitado por J.F. Rutherford, que foi o segundo presidente da Torre de Vigia. Esse ensino ele foi rejeitado por Rutherford em 1927. E o juiz Rutherford chegou a afirmar que a pirâmide de Gizé não era uma Bíblia de pedra coisa nenhuma, mas sim uma obra que foi inspirada pelo próprio diabo. Isso mesmo. Russell acreditava que a pirâmide de Gizé tinha sido inspirada por Deus, por Jeová. Mas Rutherford chegou a afirmar que a pirâmide de Gizé não era Bíblia de pedra coisa nenhuma, que na realidade tinha sido inspirada pelo próprio diabo, por Satanás. Então Rutherford contradiz completamente o ensino de Russell. E para apagar de vez a ligação de Russell com a Torre de Vigia, foi destruída recentemente a pirâmide que tinha sido construída no túmulo de Russell. Isso mesmo. A pirâmide foi destruída, completamente destruída. Não existe mais a pirâmide lá no túmulo de Russell. E agora tudo indica que Charles Taze Russell foi desassociado de vez da Torre de Vigia. Isso é o que eu penso. Estão tentando então apagar todo o vestígio de Russell com a Torre de Vigia. Então a única ligação que tinha entre Russell e a Torre de Vigia atualmente era essa pirâmide. Porque os livros de Russell já foram rejeitados, os ensinos de Russell, muitos foram rejeitados, e a última ligação era essa pirâmide que tinha lá no túmulo de Russell e agora foi completamente destruída. Então tem outro monumento que causa muito problema para a Torre de Vigia. Esse grande monumento é a casa chamada Bet Sarim. Será que eles vão destruir também esta casa? Eu creio que não, porque eles não podem destruir essa casa. Por que eles não podem destruir essa casa?
simplesmente porque eles venderam. Então essa casa não pertence mais à sociedade Torre de Vigia. Então, essa casa foi vendida e eles não têm mais nenhum direito de fazer nada lá. Então essa casa ela vai permanecer como uma prova visível de uma falsa profecia do juiz J.F. Rutherford, que profetizou que Abraão, Isaac e Jacó ressuscitariam em 1925. E aquela casa, Bet Sarim, ele mandou fazer para quando esses príncipes ressuscitassem, morassem nessa casa, Bet Sarim, que é chamada de Casa dos Príncipes. Então nós observamos que realmente os últimos vestígios das falsas profecias da Torre de Vigia estão sendo então esquecidos, apagados. Essa é a realidade. A revista O Alienista, de janeiro de 2016, página 25 a 27, diz o seguinte: Testemunha satânica de Jeová. Charles T. Russell acreditava seriamente que a grande pirâmide de Gizé fosse a testemunha de pedra mencionada por Isaías. A revista Sentinela, de 15 de maio de 1925, na página 148, diz: A grande pirâmide está de pé como uma testemunha silenciosa e inanimada do Senhor na terra do Egito. No entanto, na Sentinela de 15 de novembro de 1928, páginas 341 a 344, é dito: É mais razoável concluir que a grande pirâmide de Gizé foi construída pelos governantes do Egito e sob a direção de Satanás, o diabo. Satanás colocou então seu conhecimento em pedra morta, que pode ser chamado a Bíblia de Satanás, e não testemunha de pedra de Deus. Teriam as testemunhas de Jeová ensinado doutrinas satânicas baseadas na Bíblia de Satanás durante uns últimos 50 anos? Isso significa que Jeová permitiu que seu povo escolhido publicasse literaturas satânicas usando o nome dele? Então veja, é muito interessante esse artigo da revista O Alienista. É muito interessante a gente analisar esses pontos, porque na realidade Russell chamou de testemunha de Jeová, mas como nós vemos, foi chamada depois por Rutherford de testemunha de Satanás. Então veja que realmente, será que as testemunhas de Jeová estão adorando a Jeová ou é a Satanás? Então é muito importante se observar essas citações da literatura das testemunhas de Jeová.